Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundberg, sejam bem-vindos ao meu canal. Tem uma pergunta que me fazem muito aqui no canal, que é: Flávia, como você cria Sofia na Suécia? Como é a criação das crianças na Suécia? Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho de forma mais ampla até chegar na minha metodologia de educação aqui em casa, tá bom? Espero que você goste. Se você é novo no canal, meu nome é Flávia, sou brasileira, vivo na Suécia desde 2013. No meu canal eu compartilho minha vida sobre a Suécia, também da minha família, vlogs e viagem. Então espero que vocês gostem. Se não está inscrito, se inscrevam e já deixe o seu like no início desse vídeo para não esquecer no final. Então vamos começar. A Suécia, como muitos que já me assistem sabem, é o primeiro país do mundo que instituiu a proibição de palmada nas crianças. Essa lei se aplica não somente à violência física, ela também se aplica, por exemplo, à violência psicológica. Não pode ter abuso psicológico com as crianças, não pode colocar de castigo, uma série de coisas. Essa questão da palmada aqui, ela foi amplamente discutida na sociedade. Então, teve envolvimento de pedagogos, psicólogos, pessoas que trabalham com crianças. Teve muita discussão até que, de fato, decidissem que era bom para as crianças terem essa lei. E a maior motivação para essa lei ser aprovada é a ideia de que a criança ela tem o direito também à integridade física. Uma criança não pode, né, em hipótese nenhuma, concorrer com um adulto em termos de força física. E é considerado uma violência absurda um adulto, uma pessoa grande, forte, bater num ser indefeso que é a criança. Então, partimos desse princípio que é nessa cultura que eu estou criando a minha filha. Depois da Suécia ter votado essa lei, eu não tenho certeza agora, posso pesquisar, mas acho que mais de 30 países também já colocaram essa lei. Em 30 outros países também é proibido bater em crianças, o que eu acho maravilhoso. Há muitos e muitos anos aqui na Suécia, né, quando a Suécia ainda nem era tão desenvolvida como é, porque para quem não sabe, a Suécia também já foi um país muito pobre, havia muitas crianças sendo espancadas nas suas casas. Como muitos já ouviram falar, a questão do álcool aqui ela é bem séria. Então, muitos pais alcoolizados batiam nos filhos. E não só os pais podiam bater, os padres podiam bater também. Então, a igreja era muito forte aqui, né? Há muitos anos, estou falando lá de 1800, então era muito forte. Então, era obrigatório, por exemplo, as crianças aprenderem as lições da Bíblia e os padres iam nas casas fazer interrogatórios e se as pessoas não soubessem responder, elas apanhavam. Até mesmo patrões podiam bater nas pessoas que estavam trabalhando para elas num determinado momento da história se elas não trabalhassem tanto que eles achavam que deveria mostrar. Eu acabei de assistir uma série que eu vou fazer um vídeo aqui pro canal sobre essa série chamada Utvandrana, que mostra lá nos 1800 e alguma coisa, quando os suecos imigraram em massa, foi um número muito grande para os Estados Unidos, porque o país era muito pobre, tinha muito pouca comida aqui, não tinha trabalho, todos imigraram para a América à procura de uma vida melhor. Eu vou fazer ainda um vídeo sobre essa história toda, porque ela é muito interessante. E é bom também a gente conhecer que não era o que é hoje, né? E saber um pouquinho como que se transformou no que é hoje. Então, sempre que eu puder compartilhar algum conhecimento aqui com vocês, eu virei e compartilharei. Mas a gente vai voltar, então, para isso que eu já falei, né? Todo mundo batia em criança, todo mundo podia bater, o professor batia, o padre batia, todo mundo batia. E a criança era meio que visto como um ser desprovido de qualquer desejo, razão, pensamento, vontade própria, não tinha. E daí essa lei da palmada eu acho interessante por esse aspecto. Acho muito interessante nesse aspecto de que a criança também pode ser ouvida e que a partir do momento que o pai ou a mãe então não pode mais bater naquela criança para conseguir o que eles desejam,
todo o relacionamento ele passa a ser pautado na base do diálogo, né? Então, esses pais se batem nas crianças aqui, eles vão presos. Então, eles têm que aprender a dialogar e a negociar com essa criança que agora tem um poder enorme nas suas mãos e que ela sabe disso, que ela tem esse poder enorme, porque nas escolas elas aprendem. Então, se a minha filha, ela tem 4 anos e ela já fala desde os 2,5, 3, que foi quando eles começaram a aprender mais intensamente sobre o direito da criança, ela já diz, o meu corpo, eu decido, por que você quer escolher isso para mim, isso, aquilo, eu que devo escolher. Então as crianças acabam se tornando muito pensantes e conscientes também dos seus direitos. Tem só o lado positivo disso? Não, eu diria que tem também um lado negativo, que elas podem crescer de algum modo também pequenos tiranos, né? Porque elas sabem do poder delas. É muito ensinado direito, 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 e eu acho que falta um pouquinho ensinar na mesma medida os deveres também, mas isso também é assunto para outro vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou focar sobre como eu crio Sofia em casa. Então, eu sou brasileira, eu vim de outra geração e de uma cultura onde a gente cresceu ouvindo manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então foi mais ou menos por aí, né? Criança, quando eu cresci, não éramos oprimidos, não fomos. A minha mãe sempre foi uma mãe muito amável, muito querida, mas sempre foi a casa é minha, que quem manda sou eu. Quando você tiver sua casa, você faz do seu jeito. Então foi por aí. E daí eu venho para a Suécia, começo a aprender sobre educação sueca, porque eu sou professora aqui, mas eu nunca fui de apanhar muito, eu nunca apanhei muito a minha mãe, eu não lembro realmente de alguma vez que ela me bateu. Mas eu era muito tranquila também, sempre fui muito esperta. Minha mãe sempre teve pavio curto e eu sabia que se eu discutisse com ela no mesmo nível, ia sobrar para mim. Então eu ficava quieta, me recolhia no meu cantinho e depois, quando passava o estresse todo, eu dizia para ela: mãe, aquilo não foi legal. E ela já estava calma e estava tudo bem. Mas enfim, então eu vim desse contexto onde, se não faz o que os pais querem, pode receber umas palmadas, né? Meus irmãos receberam algumas. Então, eu sempre fui contra. Desde que eu era assim, criança, adolescente, eu sempre achei contra um absurdo pais baterem em filhos. Eu não sabia argumentar, por quê? Eu não sabia dialogar, mas para mim não parecia certo, nunca pareceu certo. Eu não acredito que para alguma criança de fato pareça certo, sabe? Que os pais possam bater nela. Então eu cresci com essa visão e eu sempre pensei, quando eu tiver um filho ou uma filha, eu não vou bater, eu vou tentar dialogar, eu vou tentar resolver as coisas na base do diálogo. E eu sempre tive isso na minha cabeça. Uma coisa muito interessante é que quando eu conheci Neguinho, ele já vem dessa cultura, né? E a primeira pergunta que ele me fez, quando assim ele percebeu que estava interessado em mim, que a gente podia ter uma relação e tal, a primeira pergunta que ele me fez foi: o que é que eu achava de dar umas palmadas em criança? Eu não sabia absolutamente nada sobre a Suécia. A única coisa que eu sabia sobre a Suécia é que era um lugar gelado, perto do norte da Europa. Mas eu não sabia nada, eu não sabia sobre leis, não sabia sobre nada. E eu disse para ele: eu acho um absurdo. E ele respirou tão aliviado, porque ele falou assim, porque para mim é muito importante ter uma pessoa que tenha essa visão também em relação à criação dos filhos, porque no meu país é proibido e eu acho realmente que é uma lei que é correta. Então a gente já encaixou ali um pouquinho, né? Mesmo antes de pensar na possibilidade de ter um filho, a gente já tinha uma ideia que se aproximava em relação à criação. E talvez ele tenha perguntado isso porque ele já tinha 2 filhos e ele sabia que nós iríamos conviver muito. Então, por isso, talvez essa preocupação dele logo no início. E a minha primeira pergunta para ele foi: você fuma? Ele disse não. Eu falei: então tá, então a gente pode ter uma relação. Então foi isso. Agora, indo mais propriamente para Sofia. Crianças pequenas é muito fácil de você criar, né? Enquanto é bebê, até ali 1 aninho mais ou menos, é muito fácil.
Começa a complicar naquela fasezinha da vida que elas começam a se entender, a se perceberem como um indivíduo pensante. Porque até então, quando elas são muito pequenininhas, elas não conseguem fazer essa separação de quem é mamãe, de quem é ela, de quem é o papai, de quem é ela. Mas quando ela começa a se entender enquanto indivíduo, que é também quando aqui nas creches eles começam a ensinar para as crianças os direitos dela, aí podem começar alguns conflitos. Foi para mim no início, foi um pouco chocante a minha filha chegar em casa e dizer que não, o corpo é meu, eu decido, com tipo 2 anos e meio, 3 anos de idade. É bom por um lado, é maravilhoso por um lado, porque ninguém vai abusar dela, né? Porque ninguém vai chegar no corpo dela sem que ela reaja. Então, por um lado é bom, mas ela falar isso para a mãe dela, para mim foi um pouquinho estranho. Sofia, a minha filha, agora falando dela especificamente, acho que todas as crianças, né? Mas os filhos têm uma personalidade bem parecida com a dos pais também. Ela tem uma personalidade fortíssima. Ela sabe o que ela quer, como ela quer, quando ela quer. Ela negocia, ela usa argumentos, ela faz pirraça como qualquer outra criança, ela faz chantagem, ela sabe já onde ela pode, como que ela age comigo, que às vezes sou mais mole, como que ela age com outras pessoas. Então, é um jogo de cintura, assim, que a gente tem que ter diário. E tem que ter muito diálogo. Aqui na Suécia tem que ter diálogo. Porque você não pode, pela lei, nem mandar a criança de castigo para o quarto dela e ficar lá pensando. Mas eu aprendo muito com isso também. Porque já teve situações que eu estava muito irritada, muito estressada com ela. E eu disse, você vai fazer isso agora porque eu estou mandando, eu quero. E no final das contas eu não me senti bem. Eu me senti mal, porque eu podia ter entrado num acordo com ela. Por que não? Eu sei que eu sou o lado mais forte. Eu sei que eu poderia ter outros recursos para fazer com que ela faça o que eu quero. Mas não é isso que me deixa feliz. Não é isso. Para mim, isso não é educar. Para mim, educar é você chegar num consenso com a criança, você poder conversar. Então já tivemos assim muitas situações que eu fiquei irritada com ela e perdi a paciência, porque talvez eu não tenha visto o contexto que ela nasceu. Ela nasceu dentro desse contexto onde todo mundo fala baixo, ninguém grita com as crianças, eles são ouvidos. Se você estiver, por exemplo, sentado numa mesa, eu já vi acontecer isso em muitos lugares aqui, muitas vezes, e a criança quer falar, todo mundo para e ouve a criança falar. Então a criança aqui, ela é vista como uma parte de todos e não menos importante do que ninguém. E a gente vai aprendendo. Se pode ter o lado negativo da criança ficar muito mimada e tudo mais, tem um lado positivo também, que a criança se sente pertencente, ela sente que a opinião dela importa, ela sente que ela também tem voz, sabe? E isso eu acho que é maravilhoso. Então, assim, eu vejo às vezes algumas crianças, eu trabalho com crianças pequenas, né? E é muito nítido, assim, crianças, para mim, enquanto educadora, eu vejo muito, muito nitidamente crianças que provavelmente têm uma educação mais rígida em casa, que não podem escolher muito, e crianças que são cheias de escolhas. Isso se reflete também na sala de aula, por exemplo, quando a gente está perguntando sobre algum tema, qual é a opinião. Aquelas crianças que têm normalmente, tá, gente, uma criação mais ampla em casa, onde ela pode discutir, expor a opinião dela, ela sempre tem uma opinião sobre as coisas. Aquela que tem uma criação mais fechadinha, rigorosinha, mamãe e papai decide o tempo todo, ela tem mais dificuldade de se expressar, de falar o que elas gostam, da opinião delas, e a resposta quase sempre é não sei. Eu quero que a minha filha seja um ser pensante, sabe? Eu quero que ela questione as coisas. Eu quero que a criança que é questionadora, ela aprende mais, com mais facilidade. A criança que tem muitas perguntas, teve uma fase, agora já diminuiu um pouquinho, mas era uma fase dos porquês. Todo pai vai passar por isso, ou já passou. Que tudo é porquê, tudo é porquê, 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 porquê. E daí a gente tem duas opções. Uma dizer é assim porque é assim, a outra opção
é tentar explicar de uma forma clara, numa linguagem acessível, para que a criança entenda e incentivar para que ela continue desenvolvendo enquanto pessoa, sua curiosidade. Então, então, o que eu tento sempre na criação com a minha filha é que ela tenha, que ela perceba, né, que ela precisa também me respeitar enquanto mãe dela, enquanto alguém que sabe o que é melhor para ela, até que ela fique maior e possa decidir por ela própria, mas eu quero também que ela seja sempre aberta, que ela sinta que ela tem sempre abertura comigo para ela perguntar, questionar, até mesmo para discordar de mim. Se ela encontra uma forma de fazer isso com respeito, tá tudo bem, ela pode discordar de mim. Então, o que eu penso para minha criação com a minha filha é isso. Eu quero que ela tenha liberdade para se expressar sem ultrapassar o limite do respeito, porque isso é muito importante também. Não é porque eu moro na Suécia, que é um país que não pode bater na criança, que eu não vou corrigir a minha filha se ela faz alguma coisa que não é correto. Eu sou a mãe dela, eu sou a responsável por educá-la, por ensinar o que é correto, o que não é. Então, eu sei que vai ter muitos momentos que a gente vai ter muitos estresses. Ela só tem 4 anos. Eu já vivi com 2 adolescentes aqui em casa, que são os filhos do meu marido. E adolescente é difícil. Adolescente sueco talvez é ainda mais difícil, porque eles têm essas liberdades todas e eles esfregam essas liberdades todas que eles têm, esses direitos todos, na cara dos pais o tempo todo. Mas eu nunca dei mole para os meus enteados. Assim, eles sempre souberam que aqui em casa eu decido as regras e que eles vão decidir as regras na casa deles quando eles estiverem. E com a minha filha vai ser igual. Ela é amada, ela é bem-vinda, ela é muito respeitada, ela é ouvida, mas ela tem que saber que essa casa é minha e quem manda aqui sou eu e meu marido, né? Eu e o pai dela. E que quem decide sobre a educação dela, até que ela possa decidir sozinha, somos nós também. Mas eu tô ainda muito no campo da teoria. Como eu disse, ela só tem 4 anos, né? Ela vai chegar ainda muitas fases que serão difíceis para ela, serão difíceis pra gente. E a gente só vai saber no momento a melhor forma de agir, a melhor forma de poder ajudá-la e também de nos ajudar. Então era isso que eu tinha para falar um pouquinho sobre a minha educação com a minha filha, que muita gente pergunta. Espero que eu tenha respondido esse vídeo. Se ficou mais alguma dúvida, escreva aqui que eu vou responder também. Eu gostaria muito de saber como é que vocês fazem, vocês que têm filhos, como que vocês fazem. Aqui, gente, é muito comum ver assim na rua, sabe? Crianças fazendo birras, se jogando no chão, rolando no chão ou fazendo escândalo em loja. E os pais ficam parados esperando a birra passar para que a criança queira ir para casa. Eu ainda não tive essa situação, não passei por isso. Sofia é muito tranquila quando a gente sai para os lugares, ou mesmo quando ela pede alguma coisa na rua e eu falo, olha, mamãe não vai comprar isso porque mamãe não tem dinheiro. Ela é muito tranquila, tudo bem, mamãe, quando você puder você compra. É assim até hoje, sabe? Então, eu não sei como vai ser nas minhas fases de birras, mas se tiver algumas fases de birra assim, eu perder a paciência, eu venho aqui e conto pra vocês também. Então, conte aqui pra mim também como que vocês fazem com os filhos de vocês, nas fases assim mais difíceis, como é a criação, o que vocês acreditam, você é a favor ou é contra a lei da palmada? Escreva isso aqui, por favor, e justifica também por quê, que eu vou adorar ler e saber as opiniões das pessoas que estão aqui me assistindo, tá bom? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!